Olá, boa tarde, pessoal do YouTube. Já chegando a noite, eu vou aqui fazer pequenos detalhes que eu acho que para entender tem que me seguir mais um pouco, né? Ontem eu comecei a ver umas gravações aqui, uns acontecidos. Assim, logo depois das 4 horas, quando eu terminei o evangelho, de ouvir o evangelho, eu já comecei a ouvir algumas coisas. E aí foi se projetando mais para a noite, chegou a madrugada. E lá para 2 da manhã, a questão estava muito incrível, né? Alguém dizia: fica quieto. Você quis, você quis que ela fizesse, vai virar tal coisa que ele falava, né? Então, continua, não adianta chorar. Ela disse o que é que fazer, quer dizer, aquela opressão e ameaças. Lá para 2h30 da manhã, a conversa continuava. Teve um banho, teve uma limpeza, mas estava chovendo bastante, né? E eu só via aquelas coisas como a massagem, como uma murmuração, as coisas muito desagradáveis, de matéria assim, um pouco obscena. Não era uma coisa assim, normal, conversada de pessoa para pessoa. Era um tipo de agressão. E aquilo durou bastante, das 2h30 se prolongou mais de 20 minutos nessa situação desagradável, para que nessa questão, chegando quase 3 horas da manhã, e a gente via, dava para ver perfeitamente, e não era eu só que estava ouvindo, porque eu via comentário das pessoas. Estava na gravação comentário de outras pessoas, então com certeza estava ouvindo aquele desconforto, aquele descomportamento aguçoso e feio, né? Para uma situação de familiar não era nada engraçado, numa comunidade familiar. Então nessas massagens apressadas e dizer como fosse determinadas situações para fazer. Então foi como fosse uma massagem cardíaca, como que alguém estivesse passando mal. E mesmo assim isso continuava, isso não parou. Então como que alguém estivesse infartando de tanta situação que estava vivenciando, assim mesmo durou uns 20 minutos só nessa situação. Depois, lá para quase 3 horas, né? Alguém desperta e começa a reclamar. Não sabia que essas horas, que macumba é essa, né? E ainda chora, quer sair, mas não sabe nem onde está, tem gritos. E depois uma mulher, uma voz diz assim: ela é minha mãe, e lá se vai mais chibatadas. O comparsa da mulher, que se diz a mais agressiva, né? Você sabe que é para fazer o que ela manda. Então vai continuar apanhando. Já quase 3 da manhã, alguém grita, como que diz assim, fartou. Aí, meu Deus, ela diz e é para matar ela. A mulher fala, e é para matar. Então, essa agressão, essa coisa desagradável, passou das 3 e lá se vai para madrugada, né? Quase a questão que tinha um companheiro, tinha um homem, pergunta a ela, é assassina, vai tirar daqui? Ela é assassina, vai tirar daqui? O outro responde, não. Então, mais chibatada, muitos gritos, o homem gritava, assassina, como que estava fazendo aquilo que ela estava mandando para ver se parava de apanhar, né? Então, essa situação, a gente sabe que numa forma de que ele estava sendo agredido em cortes de órgão,
que fosse transformar ele em órgão feminino, algo dessa natureza, e era falado em forma de ameaças. O tal falou sobre a minha câmera, né? Que a câmera deveria estar gravando essas questões assim, e logo vem a resposta. Já era para ter desligado essa câmera dela. Então, batia, vou te matar. Então, vizinhos acompanhavam e falavam, mas nem o guarda chamaram. O guarda passou uma hora, silenciou quando o guarda passou, esse guarda de rua, né? E aí a coisa continua, e lá se vai para as 4 da manhã e continuava gritando, e depois ele começou a gritar, sai dessa casa, vou te matar. E a madrugada toda, até essa gravação foi até 5 da manhã. Foi quase 4 horas de gravação, sem contar que tenho outras gravações anterior, nesse mesmo ritmo de comportamento, de agressão, de maus trato e até forçando que essa pessoa faça o que eles estão querendo e que estão mandando por uma questão de sobrevivência. É um negócio muito, muito agressivo, porque isso se repete todo dia. Moral da história, que eu quero chegar mais adiante, que eu ainda não peguei a gravação toda, mas isso vai sair em outro vídeo. A questão é que não passa uma polícia, não se faz investigação, se chama o 99, também não aparece, o 190, aliás, também não aparece, porque é coisa que interna dentro de uma casa, entendeu? Eu acho que só vão aparecer e resolver alguma coisa no dia que vê tirando o morto, né? Porque morto por aí aparece de vez em quando, mas tem que ver tirando desse local ou desse carro, da onde é que seja. Eu acho assim uma coisa sem governo, uma coisa fora da lei, que alguém se dá o prazer de humilhar outra pessoa, de denegrir a imagem de não sei de quem, e ainda tirar a paz da vizinhança, a comunidade inteira ouvindo, participando, porque quando você está ouvindo alguma coisa e você não diz nada, então você pode estar dormindo. Mas quando você de vez em quando escapa uma palavrinha, é porque você está acompanhando a questão. Eu acho isso um absurdo, porque você sabe que as criminalidades, as violências, o narcisismo, ele começa a partir do ambiente. Se aquele ambiente for conservado daquela forma, tanto na família como mesmo com outras pessoas que não são nem da família, eles também podem se tornar pessoas violentas e narcisistas, de forma a se comportar dentro das casas aquilo que viu. Porque lá em Nova Cruz já aconteceu uma situação assim, muito parecida, né? Que não vou muito repetir assim os detalhes, porque esse vídeo ele vai sair com... não é próprio para criança, mas muitas pessoas eles não olham isso, eles assistem qualquer coisa junto das crianças, como também pratica, né? E lá em Nova Cruz aconteceu a prática de um pai, em determinados momentos, que fez com que um filho pequeno repetisse com o outro. E nessa circunstância que aconteceu, 3 crianças morreram no mesmo dia e os pais estão presos até hoje, porque eles coibiram a limpeza, a paz na casa e trouxeram esse narcisismo para dentro da casa e fazendo coisa na vista das crianças, violência, e também eu vejo também por uma questão espiritual. Essas pessoas, eles não têm um momento de paz para que se reúnam e conversem com as crianças em modo de evangelizar e educar as crianças. As crianças não têm respeito com ninguém, as crianças ofendem
com palavras muito agressivas com as pessoas, não tem o mínimo respeito. E eles também dizem na rua o que os pais dele vão fazer. Isso eu acho assim, o fim da coisa, né? Como é que você pratica determinadas coisas ou fala com criança colaborando? E teve uma altura do momento que a mãe disse assim, falou o nome da criança e disse, daí, eu vou deixar ele amarrado. Fique quietinho, senão eu vou lhe matar. Quer dizer, ela também está fazendo uma prática abusiva com a colaboração da criança e dizendo que ela vai fazer. É dizendo, fique quietinho porque eu vou lhe matar. E ela pediu alguma coisa para o menino, não sei se foi uma corda, se eu for, ela ia amarrar a pessoa. Eu vou lhe amarrar e fique quietinho porque depois vou lhe matar. Isso em consenso com a criança. A criança estava junto e auxiliando ela na prática. Isso é muito difícil, viu? Eu espero que os seguidores do YouTube assistam essa questão e vejam, porque eu não vou botar o vídeo todo, porque é muito grande. Mas eu estou esclarecendo e quem quiser ver, eu mostro. Quem quiser ver, tiver paciência de ouvir o que eu gravei, vai ficar aqui à disposição. Porque eu acho um absurdo quando acontecem essas coisas na periferia de qualquer cidade. Aqui eu estou falando de São Gonçalo do Amarante, Rio Grande do Norte. E os investigadores não tomam providência, não tomam conhecimento disso para vir ver o que acontece dentro desse ambiente. Porque sabe que a influência do meio, ela vai estragando, não é só as crianças que convivem, mas também as outras que participam, que estudam junto, aonde esse povo for. Criança que vinha na casa, a mesma coisa. É uma denominação demoníaca que acontece nesse ambiente dessas famílias e está vazando pela cidade, o ambiente, a rua, está ficando muito omissa. E outra coisa, já aconteceu muito nas periferias coisas absurdas, mas enquanto a gente denuncia, eles não dão atenção. Agora, quando acontece as piores coisas, então eles vão fazer investigação. Investigar o que depois? Quando acontece, não precisa mais investigar. Tem que investigar antes, porque o despacho, os dermandes, as coisas que acontecem por aí pelo lixão, acontece depois do efeito, né? Quando colocam uma mulher debaixo do lixo, era uma drogada. Mas uma drogada é para botar assim, matar e botar na beira da estrada, botar um lixo em cima? Cadê os direitos humanos? Quando acontece que encontra um corpo e não encontra a cabeça, que sai procurando por aí afora, que aconteceu aqui na Zona Norte já 2 vezes o ano passado. Ele era um travesti. E travesti pode arrancar a cabeça? Não sabia. E quem é que está conseguindo entender essas pessoas e julgar e definir o que eles são, o que deixa de ser? Eles têm direito para isso? Cadê a justiça? Cadê a polícia? Cadê os direitos humanos do Rio Grande do Norte? Esse vídeo agora vai para o YouTube. Quem tiver se enquadrando, pode assistir, pode dar a sua opinião, porque depois tem mais. Eu não consegui ainda falar tudo o que eu vi. Uma boa noite, hoje é 27, viu? O mês está acabando. Vamos ver, chega aí a festa de São Pedro, vamos ver se São Pedro vai abrir aí as porteiras, mas para dar juízo para esse povo.